Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Mr. Alexandre aqui do canal Carcoça e eu vou ser bem objetivo, tá? A recomendação de hoje vai ser um livro chamado Tecnofeudalismo. Esse livro eu fiz a leitura dele, acho que foi no início desse mês, no final do mês passado para esse mês. Fiz a leitura desse livro, que eu fiquei muito curioso, né, para fazer a leitura dentro da proposta que o autor ele traz ali no resumo da obra. Fiquei muito empolgado. Assim que chegou o livro, eu larguei o que eu estava lendo, peguei para ler esse livro. Um livro muito esclarecedor, eu diria, para vários problemas que a gente vem enfrentando desde 2008. E basicamente é o seguinte, esse livro ele foi escrito por um economista grego chamado Yanis Varoufakis. Então assim, de cara eu já quero comentar com vocês e eu peço um pouco de paciência para não antecipar as coisas, para mim explicando para vocês aqui até entender. É lógico que é um livro de não ficção, então não tem como dar spoiler, né? Então não é uma história ficcional, então ele está contando ali do processo da evolução econômica. E já de cara, na introdução, o Yanis ele fala pra gente que para ele o capitalismo que a gente conhece, o capitalismo financeirista, vamos dizer assim, o capitalismo financeiro, que foi muito predominante durante o século XX, ele acaba. Ele chega ao fim justamente com a crise de 2008. É bem pontual. Ele fala que o capitalismo acaba em 2008 justamente como a forma como os bancos centrais começam a imprimir novos dinheiros, e esse dinheiro recém-impresso vai sendo injetado em empresas de tecnologia. E essas empresas de tecnologia é justamente as Big Techs que nós temos hoje, como, por exemplo, Tesla, SpaceX, a Amazon, Meta, que mais? A Meta que tem ali, né, a operação do Facebook, Instagram, WhatsApp, entre várias outras empresas, algumas conhecidas e outras não tão conhecidas. E aí, basicamente, ele fala que a primeira empresa que vai moldar, digamos assim, esse novo capitalismo é a Apple. Ele fala que nos estudos ali, né, nesse processo, nesse novo processo, nessa nova etapa do capitalismo, nesse tecnofeudalismo, a primeira empresa que vai ter essas características e que posteriormente vai criar essa tendência de investir, né, em tecnologia e lucrar, né, com a crise ali de 2008, estou sendo muito simplista aqui, eu estou simplificando muito aqui, vai ser a Apple e depois vão vindo outras empresas, né, ali, né, no encalço ali da Apple e vão criando esses grandes impérios e aí ele vai chamando, né, dentro desse e ele faz uma comparação muito pontual do tecnofeudalismo, exatamente como o feudalismo funcionava lá na Europa, entre o século V, feudalismo no caso, século IX, século X até o século XV, né, por assim dizer. Foi um modelo que, né, era um modelo político e modelo econômico da Europa medieval nesse contexto, século IX até o século XV, aproximadamente século IX até o século XV, onde que você tem o dono do feudo, né, um sucerano, um senhor feudal, e dentro ali das disposições, dentro dessa estrutura econômica e política, a terra vai ser cedida para os servos trabalharem naquela terra. E os servos, vai ser a função do servo? O servo vai trabalhar na terra, o servo vai fazer manutenções em troca ali de uma proteção. E ele pega esse mesmo modelo e mostra, né, assim, perfeitamente, detalhadamente, que o capitalismo, depois de 2008, ele vai se tornar esse tecnofeudalismo, e o tecnofeudalismo ele tem algumas características muito pontuais, que é um conceito que ele chama de capital nuvem. O capital nuvem é a grande característica dessas Big Techs, que são empresas que têm um império, têm um poder econômico muito grande, e, no entanto, essas empresas elas não produzem absolutamente nada. Nenhuma dessas empresas elas estão produzindo alguma coisa, a não ser as empresas de tecnologia, que vai produzir um celular, vai produzir um relógio. Mas, de modo geral, as Big Techs elas não produzem nada. No entanto, o modelo de tecnofeudalismo que ele apresenta para a gente, vinculado a esse capital nuvem, e esse capital nuvem ele vai ser muito alimentado durante ali, né, a crise de 2008 e vai avançando. Aí ele fala assim, ele fala em que momento as Big Techs elas param de receber
esse dinheiro impresso, esse volume de capital que vai ser impresso e vai ser repassado para as grandes big techs, as grandes empresas de tecnologia, e que vai fortalecendo cada vez mais essas empresas. Em que momento esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de capital, ele para ser injetado nessas empresas? Ele fala justamente que a guerra da Ucrânia, o momento ali em que a Rússia invade a Ucrânia, justamente nesse contexto, é que os países que estavam imprimindo novos dinheiros e injetando esse dinheiro ali na mão, né, dessas grandes empresas, big techs, que tem ali um grande capital tecnológico, a gente pode ser dessa forma, né, que essas empresas, elas vão ter uma renda fixa, e ele explica a diferença de lucro com renda, e ele explica de uma forma muito, muito, muito simples, né, de uma forma muito fácil para quem não é dessa área da economia para entender a diferença de lucro com renda. E basicamente esse dinheiro que entrava todo mês, todo ano nas big techs, que fortalecia inclusive esse capital nuvem, era basicamente uma renda, né? Uma renda que vinha quase que gratuitamente, sem nenhuma tarifa, sem nenhuma cobrança, sem nenhum juros, porque não é um empréstimo, né? E basicamente essas empresas, através desse dinheiro que vai ser arrendado, elas vão crescendo, investindo cada vez mais em tecnologia, e essa renda, ela vai sendo convertida em capital nuvem. E dentro dessa estrutura você vai ter os servos, né, os servos da nuvem, os servos da nuvem e os trabalhadores da nuvem, que é uma parada que beira até, inclusive, assim, ao longo da leitura da obra do Varoufakis, eu me vi imaginando o nosso mundo, basicamente um episódio bizarro, porque é a verdade, um episódio bizarro de Black Mirror. Porque o capital nuvem que vai fortalecendo cada vez mais essas empresas é nós, os usuários dessas plataformas, que alimenta, né, essas big techs. Porque o que é o servo do tecnofeudalismo, das nuvens? O servo é aquele indivíduo, eu, você, qualquer uma pessoa que tem um celular, que tem um smartphone, que utiliza o WhatsApp, utiliza Instagram, Facebook, Amazon é um dos melhores exemplos, inclusive. Então, todos nós, usuários, estamos utilizando essas plataformas, utilizando essas big techs naquela ilusão, naquela pretensa ilusão de que nós somos livres, porque nós, no conforto da nossa casa, nós conseguimos pedir um alimento, nós conseguimos pedir um produto mais barato, pedir qualquer coisa, a gente consegue pedir pelas big techs, né, pelo aplicativo, e chega, no caso das grandes capitais, chega em algumas horas, no caso de cidades mais longe, no caso da minha, chega em alguns dias. Então, existe uma pretensa, que é uma mera ilusão, de que nós somos livres, né? Eu posso ali acessar o aplicativo e fazer um pedido, ou mandar uma mensagem para alguém, ou isso, ou aquilo, ou etc, etc, etc. No fundo, essa é uma mera ilusão que ele vai explicando para a gente. Inclusive, ele até entra no mérito da questão da própria Alexa, por exemplo. Desses assistentes virtuais, o exemplo mais interessante é a Alexa, né? Que você compra o aparelhozinho, que você coloca na sua casa, e basicamente, resumindo, toda vez que você utiliza as big techs, um aplicativo e tal, e pá, inclusive ele gasta algumas páginas para falar sobre os algoritmos, por exemplo. E ao longo da leitura eu fui lembrando de várias outras coisas que eu já consumi, de leituras que eu já fiz. A própria série Black Mirror foi um exemplo disso. Eu lendo aquilo, eu lembrando de tudo isso, que algumas questões ficcionais, né, de ficção científica, eu me senti dentro, né, exatamente dentro de um ambiente distópico, né? O que a gente vive, basicamente, é uma realidade distópica e tá aí, né? Para quem quiser entender, compreender. Agora, quem não quiser, não faço nenhum julgamento. Se quiser viver numa alienação, cada um faz o que quer, enfim, né? Então eu fiz a leitura do livro justamente para entender, né, essa concepção, né, do autor, e cheguei a ficar vários dias pensando sobre essa obra.
inclusive até organizando as ideias para comentar aqui com vocês. Então, quando ele, por exemplo, voltando aqui, né, quando ele fala sobre a questão das Big Techs, quando você está utilizando, você está comprando um produto e está ilusoriamente pensando que é livre para acessar a qualquer momento. Eu paro de utilizar, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que, na verdade, essas grandes Big Techs, elas têm um poder de... são empresas que investem em tecnologia, não produzem nada, ao contrário do capitalismo clássico, né, que ele vai chamar de capitalismo de capital terrestre, que são aquele capitalismo clássico, né, em que você tem um dono de uma indústria, dos meios de produções, do melhor estilo marxista, tá? Ele explica tudo isso na obra. Qual que é a diferença do capital terreno para o capital nuvem? O capital terreno era aquele industrialista que ele investia muito capital na construção de uma fábrica, comprava as máquinas, contratava os funcionários e eles produziam algum produto e vendia. Extraía a matéria-prima, transformava aquilo em um produto e vendia, industrializado, e vendia aquilo. Já o capital nuvem, as Big Techs, essas empresas, elas não produzem basicamente nada. No entanto, o fato da gente estar ali como servos das nuvens, nós estamos produzindo dados que são analisados por algoritmos extremamente avançados. E por mais que o capital nuvem, por mais que a Big Tech, ele explica isso muito bem, por mais que a Big Tech, ela não produz um produto, ela não fabrica um produto, ela está, que é o grande objetivo na análise dele, as Big Techs, elas mudam o comportamento dos usuários, no caso, dos servos das nuvens, que nós que utilizamos essas plataformas. Então esse é o grande trunfo dessas empresas, utilizar algoritmos para aprender os hábitos de consumo dos usuários, e não só isso, através dos algoritmos eles aprendem quem nós somos, o nosso perfil psicológico, o nosso perfil social, a nossa formação escolar, por exemplo, a nossa inclinação política, por exemplo, porque dependendo da inclinação política, eu vou consumir X produto ou eu vou consumir X, Y produto, por exemplo. Então, tudo isso é gerado através da nossa utilização, e esses dados vão para a nuvem, e lá na nuvem eles são estudados, são selecionados, são apurados, refinados pelos algoritmos, que são muito, muito avançados, esses algoritmos. E a partir daí, então, você tem essa nova modalidade chamada de tecnofeudalismo, basicamente. E aí, na leitura, já para encerrando aqui com vocês, durante a leitura eu lembrei de Black Mirror. Para quem não assistiu a nova temporada de Black Mirror e não sabe do que eu estou falando, depois que você terminar aqui, que eu acho mais acessível, depois que você terminar aqui de assistir esse vídeo, faz um teste. Entra lá na Netflix, abre lá, busca lá Black Mirror e procura um episódio chamado Pessoas Comuns. Procura esse episódio, que é um episódio que explodiu a minha cabeça, que é assim, é de dar raiva, porque é exatamente aquilo que acontece. Na verdade, é aquilo que está acontecendo, né? Eu não assisti todos os episódios da última temporada de Black Mirror, mas esse episódio, ele me deixou muito pensativo, no contexto atual que a gente está vivendo, que sincroniza perfeitamente com essa obra do Varoufakis, né, o tecnofeudalismo. Assistiu o episódio, ficou com a mente completamente, ficou desgraçado da cabeça, perdão do palavreado, mas sendo bem franco, é exatamente assim que a gente fica. Você vai ter mais ou menos o sentimento que eu fiquei depois de ler esse livro. Feito isso, depois de ter assistido esse episódio de Black Mirror, se quiser assistir os outros também, vão ter outros episódios com essa mesma pegada. Faz o seguinte, procura depois uma obra chamada A Nuvem. Tem um livro que lançou ano passado de um autor chamado Rob Hart. Inclusive eu fiz uma resenha aqui no canal, acho que vai aparecer em um dado momento aqui um cardzinho falando da resenha, que é um livro que eu não dava nada pela história, vou confessar muito com vocês, não dava nada pela história, tanto que eu demorei um tempo para ler esse livro. Peguei o livro para ler e
no ano passado, inclusive, um livro explodiu a minha cabeça, porque ele fez sentido para mim agora, depois que eu li o Tecnofeudalismo, que é basicamente, eu não vou me alongar muito aqui, porque já tem uma resenha no canal, mas basicamente a nuvem é exatamente a ilustração do livro do Varoufakis. Só que a diferença é que lá no livro do Varoufakis ele é mais técnico em alguns momentos, ele utiliza contextos históricos, ele, no capítulo 2, por exemplo, ele vai contando todo o processo de mudança do capitalismo ao longo do século XX. Então, para isso, ele retoma ali uma postura mais historicista, né, mais histórica, para mostrar para a gente como que foi a evolução do capitalismo. Resumindo, eu mencionei lá a nuvem, né? A nuvem do Rob Hart. Gostaria também, né, se você tiver disponibilidade, de também adquirir essa obra da autora Lady Brackett, Lady, eu não sei se é Lady Brackett, que é uma escritora. Essa escritora aqui me explodiu a cabeça porque eu comecei a ler, eu não terminei essa obra, tá? Tô terminando, na verdade eu tô no início dela. O Longo Amanhã, vou colocar aqui o resuminho atrás, que se alguém quiser pausar e dar uma lida, deixa eu chegar mais perto, acho que aqui dá pra ler. Dá uma leitura aí, faz uma leitura aí do resuminho. Então, sim, a minha cabeça explodiu quando eu descobri que essa autora, ela escreveu o roteiro do filme do Star Wars, que é o livro, um filme na verdade, acho que é o Império Contra-Ataca. Então é uma autora que sabe que sabe como escrever uma boa história. É uma autora muito experiente, inclusive. E aqui essa obra está dentro de uma coleção de obras da editora Aleph, dentro de uma abordagem chamada de ficção especulativa, que ela foi lançada primeiramente, né, a primeira edição é de 1955 e o Longo Amanhã, assim, resumindo basicamente, ela conta uma história de que se passam alguns anos do contexto que a gente vive, né? Tipo, 2000 e tantos, aconteceu um colapso nuclear, o mundo ele voltou a um contexto meio feudalista, por assim dizer, meio nômades, né? A galera voltou a um contexto nômade. E as comunidades que se formaram foram justamente grupos que já no contexto nosso atual já não tinham muito hábito de utilizar tecnologia. Então você tem, por exemplo, os Amish. Os Amish é uma cultura, né? É uma comunidade muito forte nos Estados Unidos, uma cultura muito religiosa, muito fechada, e eles não utilizam tecnologia. Então é um grupo é uma comunidade que vive no estilo de vida lá de 1880, 1800 e pouco. São comunidades agrárias, autossuficientes, eles não utilizam telefone, eles utilizam cartas, né? Eles mandam cartas, são muito religiosos, muito fechados. E aí as comunidades que sobreviveram são exatamente famílias ligadas a essas culturas dos Amish. E tem um outro grupo lá que eles chamam lá, que eles mencionam lá. E basicamente existe uma lei que determina que dentro dos Estados Unidos, depois de todo o colapso que teve nuclear, os Estados Unidos não pode mais construir cidades, grandes cidades. Então são pequenas vilas, pequenas comunidades e além disso você tem grupos que são nômades, que vão viajando, que vão mudando, né, de ponto a ponto dos Estados Unidos e basicamente nós acompanhamos dois adolescentes, pré-adolescentes, por assim dizer. Então eu estou muito no início da obra e aí lendo, porque durante a leitura do livro eu tive vários insights para histórias, para contos, inclusive, e tem um momento em que o autor, ele fala assim, o Varoufakis fala assim, que se o capital nuvem, se o tecnofeudalismo, se as big techs, elas continuarem avançando, elas continuarem a determinar o capitalismo atual, o modelo econômico atual, a gente vai entrar em um colapso. E ele fala que as consequências, que é o que a gente está vendo agora, inclusive o livro ele foi publicado lá na Europa em 2020, eu acho, 2020. Então, ele chegou a pegar, por exemplo, o primeiro mandato do Trump, mas ele não pegou, por exemplo, o contexto atual. Mas ele pegou muita coisa que é muito atual. Da análise que ele fez lá no contexto que ele estava escrevendo a obra, ele conseguiu pegar e fazer muitas previsões.
do contexto atual que nós estamos hoje. Eu dei uma empolgada aqui, né? Enfim, que é basicamente o que ele fala ali das consequências se o tecnofeudalismo ele avançar, se o capital nuvem avançar. A consequência vai ser o seguinte: o modelo de globalização da economia que se fortalece, consolida na década de 80, ele vem perdendo sua força. E justamente devido a o início do ano aí, né, com o Trump taxando os grandes aliados econômicos históricos dos Estados Unidos, México, né, e o Canadá, e posteriormente a Europa, e posteriormente a China, e depois deu para trás, né, voltou ali com algumas questões, porque a China não recuou, porque a China não come na mão dos Estados Unidos, né? Ele falou que existe uma consequência das grandes nações se isolarem e se reconfigurar o território nacional, o território, inclusive continental, inclusive, do mesmo jeito que é apresentado lá em 1984. Tem uma parte lá, eu não lembro agora se é no capítulo 7, não, no capítulo 7 não, capítulo 5, 4, alguma coisa ali, eu acho que é 4 ou 5, ele fala que se o capitalismo, o tecnofeudalismo, o capital nuvem, se ele continuar avançando, as consequências podem ser um isolamento entre os países, e esse isolamento muito parecido como acontece ali dentro do contexto geopolítico da obra 1984, que também indico a vocês fazerem uma leitura, porque é uma obra que toda vez quando você pega para ler, você pega um outro simbolismo, uma coisa que você não leu da primeira vez, pega depois, e quanto mais você se aprofunda, você vai vendo como que a obra, né, do George Orwell, lá de 38, não, de 48, 49 mais ou menos, que lançou a obra, 48, 49, que foi a última obra que ele lançou, como 1984 continua forte, distopicamente falando, atual para os nossos dias. Muito atual, em vários aspectos, inclusive. Enfim, então sim, eu poderia ficar aqui indicando várias outras obras, mas eu preciso encerrar esse vídeo e falo assim, dá uma chance para Tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis, porque vale muito a pena a leitura desse livro. É um livro muito esclarecedor, que traz vários elementos muito interessantes. Inclusive lá no finalzinho, no capítulo 6, só para a gente encerrar, juro, prometo, ele faz uma comparação muito interessante entre o tecnofeudalismo, o capital nuvem dos Estados Unidos, ou seja, as grandes big techs dos Estados Unidos, que são iniciativas, porque existe uma hierarquia. Então você tem o capital nuvem, que domina tudo, você tem um governo norte-americano, e você tem o Banco Central. Devido ao modelo neoliberal, o governo, o Banco Central, não tem controle dessas empresas. Não tem controle. Não tem ali uma forma de controlar essas empresas. E ele faz uma comparação com o capital nuvem, com o tecnofeudalismo, que também está acontecendo dentro da China. Ele faz essa comparação muito interessante, que mesmo assim, mesmo dentro da China, o governo tendo controle do Banco Central e também controlando as empresas privadas, que tem um certo rigor, né, do governo chinês, mesmo assim, as mesmas consequências que podem acontecer dentro dos Estados Unidos pode acontecer lá na China. Ou seja, de toda forma, o tecnofeudalismo, capital nuvem, que vai transformando todos os indivíduos em servos das nuvens, ou seja, o indivíduo ele deixa de ser um cidadão e passa a ser um servo da nuvem, um operário da nuvem, um trabalhador da nuvem, posteriormente, na hora vaga, né, um servo da nuvem também, há consequências e todas elas são negativas. E lá no 7º capítulo, para finalizar, ele traça alguns parâmetros de como que a gente pode lutar contra esse avanço tecnofeudalista, como a gente pode, por exemplo, idealizar. Claro que alguns elementos ali ele vai pegar de mecanismos políticos que já existem em alguns países. E aí ele junta esses mecanismos de uma forma muito inteligente, muito criativa, que eu diria, e vai mostrando pra gente como que a gente, que não deixa de ser um aspecto utópico, eu diria, mas ele mostra pra gente como que a gente poderia, com sistemas e mecanismos que já existem em alguns países, para transformar a nossa sociedade numa sociedade mais equilibrada, numa sociedade mais
sustentável, controlando, por exemplo, essas empresas, os governos, por exemplo, tendo mais controle dessas empresas, controlando mais a emissão de dinheiro, tendo mais uma consciência e também uma justiça social e econômica para ser prejudicado, por exemplo. Só para mencionar, eu vi recentemente uma notícia que me chamou muita atenção. Eu vi recentemente que alguns países na Europa, mais especificamente países escandinavos, né, e vi também alguns exemplos na Índia, por exemplo, a notícia era essa: países na Europa estão substituindo o pacote Office da Microsoft, o pacote Office e o Windows, por exemplo, para o Linux ou sistemas operacionais próprios. Aí qual que é, né, na verdade, o argumento desses países? Na Índia, por exemplo, o governo ele já retirou dos computadores governamentais, ele já retirou o Windows e o pacote Office, e a própria Índia desenvolveu seu próprio sistema operacional para os computadores do governo, né, dos órgãos governamentais. E qual que é o argumento desses países? É ter mais controle da sua tecnologia, ter o controle da tecnologia nas mãos do governo, porque uma vez o governo tendo controle dessa tecnologia, não abre espaço, por exemplo, para esses dados do governo, dos governos, inclusive, não serem manipulados por uma empresa privada que a gente não sabe o que eles podem fazer. Então eu achei essa iniciativa bem interessante, que casa muito bem, que é muito atual, inclusive, com o tecnofeudalismo, o que me faz pensar: as autoridades políticas desses países muito provavelmente leram a obra do Yanis Varoufakis, leram alguma coisa muito próximo da obra dele. Enfim, falei demais. É isso, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like, é muito importante o like, né? Você deixar o like. Se você é novo, se inscreve, assina, né? Assina aí o sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ficarem até aqui. Não esquece do Pix para ajudar o nosso canal, tá? Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, vocês vão gostar provavelmente desses outros dois. Assista, compartilhe, curte, se inscreve. É nóis, valeu, falou, tchau!